Então vamos lá, pessoal, vamos continuar na correção, lembrando que a gente está na prova do INSS, esse é o quarto bloco, né? É o caderno Alga, para se você quiser consultar aí na internet e baixar a prova e ir seguindo aqui o roteiro das questões, tá bom? Então estamos iniciando agora aí o quarto bloco. Peço que se você estiver gostando, vai lá, dá um like, dá um tapazinha lá no like, tá legal? Se inscreve no canal e se quiser acompanhar aí os demais vídeos que estão por vir, clica lá no sininho, tá? Que toda vez que eu postar você vai ser avisado, tá legal? Isso ajuda muito aí ao canal. Então, vamos lá. Em cada um dos próximos itens é apresentada uma situação hipotética acerca do salário de contribuição, seguida de uma assertiva a ser julgada. Então, a questão número 81. Bruna, empregada da empresa Vargas e Vargas Companhia Limitada, entrou em gozo de licença maternidade. Nessa situação, haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor recebido por Bruna a título de salário maternidade. Vamos lá, pessoal. Então, incidência de contribuição previdenciária. Então, esse tipo de questão, ele trata lá do artigo 28, tá, da legislação. Então, ele quer saber quais são as rúbricas que têm incidência de contribuição e quais são as rúbricas que não têm incidência de contribuição. Então, a primeira informação que você tem que saber aqui é o seguinte, de cara: o benefício previdenciário, salário maternidade, é o único benefício que incide contribuição previdenciária. O salário maternidade é o único que incide contribuição previdenciária. Todos os demais não incidem. Tá? Essa é a primeira informação que você tem que saber quando a gente fala de incidência de contribuição previdenciária. Aí vamos ver aqui as demais questões, também tratando desse tema, e eu vou ter seus comentários pertinentes, tá? Mas saiba já de antemão que, via de regra, verbas indenizatórias, compensatórias e de ressarcimento não incide contribuição previdenciária, tá? Repetindo, verbas indenizatórias, compensatórias e de ressarcimento, a regra é que não incida contribuição previdenciária, tá? Então, isso aí é muito importante. Então, seguindo aí, ó, o artigo 28, né, como eu acabei de dizer, o parágrafo 2º da Lei 8.212, então ele nos ensina lá que o único benefício previdenciário que incide contribuição é o salário maternidade, tá? Então, o item aí está certo, né, como eu acabei de dizer. Então, vamos lá, pessoal. Regra, não incide contribuição, verbas indenizatórias, compensatórias e de ressarcimento. Salário maternidade é o único benefício previdenciário que incide contribuição previdenciária. Isso é muito batido já em prova e continua corriqueiramente caindo, tá, pessoal? Então, são noções aí basilares quando a gente fala de incidência ou não de contribuição previdenciária. Então, vamos para a próxima. Questão de número 82. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. Vamos lá, pessoal. O segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não trabalha, mas ele quer participar, quer fazer parte lá do sistema securitário nosso. Tá? Então, se ele não trabalha, ele não vai ter um desconto com base ali na sua remuneração recebida. Então, a contribuição dele vai ter que variar entre o piso, que é o salário mínimo, e o teto previdenciário. Então, ele vai ter que escolher um valor dentro dessa faixa do piso e do teto para efetuar a sua contribuição. Não vai poder ser inferior e nem superior àquilo que seria o máximo de pagamento lá do benefício dentro do INSS. Por isso, esse item o quê? Está certo, tá? Lembro mais uma vez que o facultativo é aquele que não trabalha. Se ele não trabalha, não vai ter desconto em cima da sua remuneração, tá? Ele vai ter que escolher um valor entre o piso e o máximo para efetuar suas contribuições e continuar ali participando do sistema. Tá legal? Então, o item 82 também está certo. Vamos para a próxima, 83. Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa Y e com a empresa Z. Então, olha só, ela tem 2 trabalhos. Então, ela trabalha em 2 locais, das quais recebe remuneração mensal equivalente a 2 e 3 salários mínimos. Numa empresa, ela recebe 2, na outra, ela recebe 3, respectivamente. Nessa situação, a contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos? Então, a pergunta é o seguinte: ela vai descontar a contribuição dela dos 2 empregos? Pessoal, depende. No caso aqui da questão, sim. Por quê? Porque se ela recebe 5 salários mínimos, ela está dentro do teto do INSS.
Se a soma dos valores estiver dentro do teto do INSS, vai descontar normalmente a quantia nos 2 empregos que ela tem, nas 2 profissões. Agora, se ultrapassa o teto do INSS, esse valor que ultrapassa, ele não vai sofrer contribuição previdenciária. Esse é o X da questão. A questão foi bem tranquila porque ela já amarrou 2 e 3, né? O teto hoje está acima de 5 mil, 2 salários e 3 dá 5 mil, então ela estaria dentro do teto, então vai incidir sobre a totalidade a sua contribuição. Tá? Lembro que se passasse do teto, esse valor que passou ficaria fora do desconto previdenciário, já que ninguém pode receber mais do que o teto previdenciário, nada mais justo que também não contribua acima desse teto, senão isso aí configuraria enriquecimento ilícito do Estado. Tá? Então, também bem tranquila essa daí. A nossa base legal, né? Acabei de botar aí o artigo 9º, parágrafo 13 do decreto 3.048, nosso item está certo. Então, vai sim descontar sobre ambos os empregos da Zilda, tá legal, pessoal? Tranquilo? Então, vai anotando aí, se tiver corrido, vai anotando, deixa tudo esquematizado, tá? Essas variações são bem importantes você conhecer, mais para frente a gente grava aí mais exercício, vou gravar um novo curso já atualizado, já visando a reforma da Previdência que está a caminho, e aí vai ficar bem legal ali, dá para a gente fazer um trabalho bem legal, deixar você bem pronto para essa prova, tá? Então, vamos para 84. O contrato de trabalho de Carlos, empregado da empresa L&M Limitada, foi rescindido antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. Nessa situação, haverá incidência de contribuição previdenciária sobre importância paga a título de indenização das férias vencidas e sobre o respectivo adicional constitucional. Pessoal, eu não vou entrar aqui na questão nem envolvendo a discussão do adicional constitucional, tá? Eu já vou direto lá no férias vencida e olha ali, eu marquei uma palavrinha para você, indenização. Por quê? Como eu acabei de falar agora há pouco, ó, verbas indenizatórias, compensatórias e de ressarcimento não incide contribuição previdenciária. Então, a regra é que essas não incidem. Então, não vou nem entrar aqui na parte final, na polêmica envolvendo, nas discussões envolvendo o adicional, tá? Já encontrei ali a palavra indenizatória, já vi que é vencida, sigo a regra geral que esse tipo de verba, ele não incide contribuição. Aí ele finaliza ali, né? Nessa situação, haverá incidência de contribuição sobre a importância paga a título de indenização? Não haverá, pessoal, porque ela segue aqui a nossa regra geral. Então, o item está errado. Esses pequenos detalhes, você vai massificando eles, isso aí vai fazer uma diferença significativa na hora da prova, tá? Na hora da prova ali, você também tem que ser um pouco esperto, ser um pouco malicioso, tá? Legal? Então, vamos para a próxima, questão de número 85. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando a da respectiva remuneração. Olha só, pessoal, ele está falando aqui do contribuinte individual, que é um prestador de serviço, aquele que vai lá e presta serviço para a empresa. Então, a empresa, ela vai fazer esse desconto ou não? Vai descontar da onde? Da remuneração? É isso que ele quer saber aqui, tá? Lembrando que esse é o prestador de serviço, ele não é aquele cara de carteira assinada. O de carteira assinada é o empregado. Então, ele vai lá, imagina, um cara da hidráulica, um eletricista, vai lá, resolve o problema na hidráulica ou na elétrica, recebe por isso e vai embora. Ele não tem aquele vínculo ali empregatício de carteira assinada, de estar indo trabalhar ali todo dia. Ele só prestou o serviço lá e saiu. Aí ele pergunta, tem que descontar ou não? Vamos dar uma olhada aí. Então, lá no artigo 11, ó, da Lei 8.212, que é a nossa lei de custeio. As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga devida ao acreditado aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Aí vem, ó, empregados e avulsos, 20% mais alíquota SAT geral, esse é o desconto, né? Tá? De acordo com o grau de risco, essa alíquota vai variar 1, 2 e 3 de acordo com o grau, se é leve, médio ou grave. Tá? De acordo com o risco, com o período do trabalho. E o do contribuinte individual, prestador de serviço, ela desconta 11% da nota de prestação de serviço. Então, vem a nota de prestação de serviço e ela vai reter em cima dessa nota 11%. Por isso, o item está certo. Então, aquele que presta serviço lá para a empresa, o prestador de serviço, ele vai ter sim retido 11% em cima da nota de prestação de serviço. Não vamos confundir com o autônomo, tá, pessoal? O autônomo ele tem um recolhimento de 20% em cima do valor oferido no mês, tá? Então, advogados, médicos, pessoal que tem escritório, consultório,
Então, o valor oferido ali, ele retém 20% desse valor, respeitado o limite do teto do INSS. Tá? Então, não vamos confundir o prestador de serviço, esse que tem lá o desconto na nota de prestação do serviço, do trabalhador autônomo. Tá? Então, o item 85 também está certo. 86. A isenção de contribuição previdenciária concedida às pessoas jurídicas de direito privado estende-se aos seus empregados e aos trabalhadores avulsos a seu serviço. Vamos lá, essa questão aqui é bem interessante. Na época da prova eu recebi alguns e-mails aqui questionando essa questão. Pessoal, se a empresa está isenta, essa isenção não vai alcançar os empregados, nem avulsos, não vai alcançar os prestadores de serviço. Porque se ela alcança o prestador de serviço também, pessoal, ele vai deixar de estar contribuindo para o INSS. Então, aquilo ali vai deixar de estar computando para ele como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Então, a isenção é só para a pessoa jurídica, é só para a empresa. Ela não alcança os empregados, senão não vai aparecer lá no cômputo lá a contribuição dele. O CNIS vai vir ali vazio. Então, esse espaço no CNIS vem vazio, não vai contar tempo, quando ele quiser se aposentar, ele vai ter problemas, tá? Então, muito atento com isso aí, era só parar um pouquinho e analisar um pouco de maneira mais fria. Porque se o empregado não tem recolhimento do empregado, ele não vai ter direito a benefícios previdenciários, em especial quando chegar lá na frente a aposentadoria, tá? Então, o desconto lá é para uma pessoa jurídica, tá? Por isso, esse item, já marquei aí no finalzinho, ó, pessoa jurídica estende aos seus empregados. Não, né, pessoal? O item está errado. Os empregados vão ter o desconto e vai ter o recolhimento normalmente para que conte lá no CNIS e para que ele faça lá, tenha direito lá aos benefícios pertinentes, tá? Então, seguindo nossa questão de número 87, compete à Receita Federal do Brasil arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Constituição Federal. Já botei aí embaixo a lei pertinente, a Lei 11.457 de 2007. Pessoal, de 2007 para cá, vamos dizer que o serviço ele já foi dividido. Custeio ficou com a Receita Federal e benefício com o INSS. Então, a parte de arrecadação fica com a Receita Federal, que hoje é o órgão de entrada de recursos do Estado. Tá? Então, quase que a totalidade dos recursos entram ali pela Receita Federal. E a parte de pagamento de benefício, controle e fiscalização de benefício com o INSS. Tá? Isso de 2007 para cá é o que está valendo, por isso o nosso item aí está certo, não é isso, pessoal? Então, sim, compete à Receita. A Receita cuida da parte de arrecadação, fiscalização, da parte de custeio, e o INSS vai cuidar da parte de pagamento de benefício, fiscalização e controle dos benefícios previdenciários, tá? Então, isso aí é bem dividido, tá? Muita atenção com isso daí. Seguindo, questão de número 88, a respeito do recolhimento de contribuição previdenciária fora do prazo, julgue os itens subsequentes. Então, ele já amarra ali, já direciona o que ele vai questionar no item, né, pessoal? Então, vamos para 88. As contribuições devidas à Seguridade Social já descontadas dos segurados empregados e não recolhidas até o seu vencimento poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado. Então, olha só, pessoal. O empregador foi lá e descontou já do empregado. Ainda não está vencida para fazer o pagamento. Será que ele pode negociar essa dívida e não efetuar o pagamento? Ficar com o dinheiro para ele e aí fazer um parcelamento com o Estado e pagar parcelado? Vamos dar uma olhada. Ó. Artigo 244, parágrafo 1º do Decreto 3.048. Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos segurados empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o contribuinte individual, as decorrentes de subrogação de que trata o inciso 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 200 e as importâncias retidas na forma do artigo 219. Então, olha só, não pode ser objeto de acordo. Na questão, ele diz o quê? Já descontadas dos empregados e não recolhidas. Então, esse item está o quê, pessoal? Está errado. Pessoal, se ele já pegou o dinheiro, ele não pode se apropriar desse dinheiro e querer pagar o Estado parcelado. Tá? Ele está burlando a lei, ele está tentando ali, de certo modo, até um enriquecimento ilícito. Né? E sem contar a lesão que ele está causando ao trabalhador ali, já que ele descontou, se ele descontou, ele tem sim que efetuar o pagamento. Ele não pode ficar com esse dinheiro e querer pagar o Estado de maneira parcelada. Tá? Isso aí não vai ser possível. Vamos para a questão de número 89. As contribuições sociais incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento ou inscritas em dívida ativa que forem pagas com atraso
estarão sujeitas à atualização monetária, juros de mora e multa, a qual varia entre 8 e 20 sobre o crédito devido. Então, aqui ele quer saber se essa é a variação, pessoal. O grande quesito aqui da questão final é essa variação da multa. Será que ela é de 8 e 20%? Escrita ou não em dívida ativa? Porque a lei traz um escalonamento, tá, pessoal? De acordo com não estar escrito ou estar escrito ou não em dívida ativa. Tá? Então, olha só, ela apresenta ali uma ordem onde esses valores das multas vão gradativamente aumentando. Vamos dar uma olhada? O Decreto 3.048, artigo 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas a título pelo Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em dívida em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a multa variável, lá no inciso 3, ó, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999. Letra A. Para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. Então, olha só, ainda não incluiu. Então, nós temos aí uma variação de 8, 14 e 20. Então, estamos ali dentro daquele lapso que ele falou ali na questão, entre 8 e 20. No entanto, olha a letra B, para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento. Então, aqui já houve a notificação fiscal, já houve o lançamento. A questão fala havendo ou não lançamento. Então, temos uma variação de 24%, 30%, 40% e 50% de multa, tá? Então, a variação não fica entre 8 e 20, fica entre 8 e 20 se não tiver tido a notificação fiscal de lançamento. Passada essa notificação, os valores aumentam significativamente. Por isso, o nosso item 89 está errado. Não varia entre 8 e 20. Entre 8 e 20, se não houvesse o lançamento, a notificação fiscal. Tá? 90, para fechar, né, nossa última questão desse bloco, então vamos lá dar uma olhadinha. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria, e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento. Então, ela recolheu e não pagou. No prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra a Seguridade Social. Então, veja bem, pessoal, essa parte final aqui ela é bem importante para a gente. Ó. Ela deixa de repassar à Previdência as contribuições recolhidas. Então, ela pegou essa contribuição recolhida dos 5 funcionários do estabelecimento no prazo e na forma legal. Vamos lá. Tendo como referência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade, julguem os próximos itens. Questão 90. Iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar a pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de bons antecedentes. Então, preenchidas essas atenuantes, ele não vai poder deixar de aplicar a pena? Ele é obrigado a aplicar a pena? Esse é o X da questão, pessoal. Então, vamos lá. Estamos lá no artigo 168A do CPIA. O que ela cometeu aqui, pessoal? Ela cometeu o crime de apropriação indébita previdenciária. Por quê? Porque ela descontou, ela pegou esse dinheiro. Tá? Então, a titulação desse dispositivo está lá no 168A. Tá? Então, vamos lá. Olha o que ele diz. Ó. Deixar de repassar a previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes, porque ela pegou, mas não repassou. No prazo e na forma legal ou convencional, aí nós temos o parágrafo 3º, que é o que trata da questão. Ó. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento, tenha promovido o pagamento da contribuição, é desde que ela pague antes do oferecimento da denúncia e também preencha o requisito de ser primário e de bons antecedentes. Tá? Isso torna o item o quê? Errado. Então, é uma faculdade. Vamos voltar aqui, ó. Preste atenção que é uma faculdade do juiz. Tá? Ele pode ou não. Tá? Fica a critério dele. Com isso, esse item também está errado e a gente finaliza aqui o nosso
quarto bloco da correção das provas do INSS, tá? Já estamos aí caminhando para a reta final. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, a gente tornar o canal maior aí e aumentar a funcionabilidade do canal. É sempre importante, tá legal? Vamos seguindo, você estudando daí e eu gravando daqui. Até a próxima.